Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de energia agora e vamos entender um pouquinho sobre as formas de energia, transformação de energia, energias renováveis, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Primeiro, antes de a gente falar de energia, vamos diferenciar o que é matéria e o que é energia, né? Então, aqui é a definição de matéria. A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ok? Então, vamos usar esse desenho aqui como referência. Então, uma árvore é matéria, uma pilha, por exemplo, é matéria, um pedaço de madeira aqui é matéria, ok? Então, as frutas aqui são matéria, água é matéria, tá? E até o ar é matéria. Então, o oxigênio ocupa espaço, por exemplo, o ar que a gente libera pela boca, por exemplo, o gás carbônico, também ocupa espaço. Você consegue encher, por exemplo, uma bexiga com ar. Então ela está ocupando um espaço e ele tem massa também. Ok? Então tudo que tem massa, ou seja, massa é o que a gente está acostumado a medir, que a gente chama de peso, né? Mas a massa é a quantidade de matéria do corpo. Então tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. E a energia é uma coisa que causa sensações, então a característica da energia ela causa sensações, por exemplo, a luz ela causa uma sensação na vista, a luz solar, por exemplo, causa aquela sensação de calor, ou propriamente se a gente pensar no som, ele causa uma sensação no nosso ouvido, então a gente tem sensações relacionadas à energia. E ela também está diretamente relacionada à ação e movimento de um corpo. Então, por exemplo, quando você usa a energia química aqui de uma pilha, você consegue deslocar, por exemplo, um carrinho de controle remoto, né? Ou se você pensar na energia do deslocamento de uma maçã caindo, energia gravitacional, né? A gravidade puxando a maçã para baixo. Então você tem essas questões aí relacionadas à energia e à matéria. Então, por exemplo, aqui, ó, a energia da queda da maçã, né? A queda da maçã é uma energia que puxa lá para baixo. A maçã em si é matéria. Então tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa é considerado matéria, ok? Aí a gente tem que começar falando um pouquinho da energia mecânica, né? A gente tem a energia mecânica na verdade é a união da energia potencial com a energia cinética. Qual que é a diferença da energia potencial? Peguei o exemplo aqui de um skatista aqui numa pista de skate, né, numa rampa de skate aqui. Quando ele está lá no ponto mais alto, ele tem energia acumulada que vai ser transformada em movimento, ok? Essa é chamada de energia potencial, tá? E aí quando ele está em movimento, quando ele começa a descer, ele começa a percorrer esse trajeto aqui, a gente tem energia cinética, que é a energia do movimento, que a gente pode chamar também energia do movimento de energia mecânica, ok? Olha no exemplo anterior aqui, ó. A maçã paradinha na árvore, ela tem uma energia potencial, então ela tem uma energia armazenada. A hora que ela se desprender da árvore, ela cai e transforma em energia cinética, ok? Então, no caso do skatista aqui é a mesma coisa. Quando ele está lá em cima, prestes a descer, ele armazenou energia e aí começa, então a energia potencial, quando ele começa o deslocamento, energia cinética. Vou dar um outro exemplo, quando você pega um estilingue, por exemplo, e puxa ele para trás, você armazenou energia ali, né, para acontecer o movimento. Então você tem energia potencial. Quando você solta ele e uma pedra ou uma bolinha começa a se deslocar, você tem a energia cinética, ok? Vamos falar um pouco das transformações de energia. Então, olha os tipos de energia que tem. Ó. Vamos falar um pouquinho delas. Ó. A gente tem energia química, por exemplo, numa pilha tem energia química, né? A transformação para gerar energia elétrica. No nosso corpo humano, aqui tem várias reações químicas que vão produzir energia, ok? A gente tem energia elétrica que dispensa um pouco a gente falar dela, a gente está acostumado, né? A energia elétrica que tem aí que movimenta os aparelhos do nosso dia a dia, que traz a iluminação, né? Aí a gente tem aqui ó, algumas que a gente já falou, a energia cinética, que é a energia do movimento, energia térmica, que é o calor, energia potencial, aqui, ó, que é aquela que está armazenada, né, antes do movimento, energia elétrica. Então aqui ó, o corpo humano produz tudo isso aqui, ó, a energia cinética do movimento, a energia térmica, o nosso corpo produz calor, tá? A energia potencial para realizar alguma tarefa, energia elétrica, que nós temos pulsos elétricos no nosso organismo, né? Olha a televisão, por exemplo, aqui tem um exemplo da televisão. Então, ela absorve energia elétrica, ela transforma essa energia elétrica em energia térmica. Tem partes da televisão que aquecem, ok? A energia luminosa, que é a luz que sai dela. Energia acústica, que é o som que sai dela. Então, acontece transformações de energia. Se a gente pegar um ventilador, por exemplo, ele tem transformação de energia. Ele pega lá a energia elétrica e transforma em movimento, em energia cinética.
né? Um forno de micro-ondas tem transformação de energia, né? Então a gente tem diversos instrumentos no nosso dia a dia aí que fazem a transformação de energia, que você usa um tipo de energia e transforma em outra. Então os equipamentos da nossa casa fazem muito isso. Olha as energias renováveis aqui, ó. O que são energias renováveis? Energias que não agridem o meio ambiente, ok? Que elas não são... na verdade, elas podem até agredir o meio ambiente de alguma forma. A hidrelétrica, por exemplo, a gente vai citar já quais os impactos para o meio ambiente que ela traz. Mas é uma energia que ela se renova, ou seja, a quantidade de água aqui não vai se esgotar com tanta facilidade. A eólica aqui, que depende do vento, o vento não vai se esgotar, então a gente consegue manter a usina funcionando por muito tempo. A energia solar aqui, o sol está disponível, né, por muito tempo, a gente não vai perder isso aí. Tem a energia vindo das ondas, né, da maré, tem a geotérmica, que é do calor emitido pelo centro da Terra, e também, né, essa pode até ter um problema de esgotamento desse calor ou diminuição, e tem a biomassa, que é a energia vinda da produção por vegetais, né, que ele pode ser reposto também, e a gente consegue renovar, né, replantar e reutilizar novamente essa energia. Então são chamadas de energias renováveis, ok? Olha algumas transformações de energia aqui também, mais alguns exemplos. Ó. A gente tem a energia tirada do petróleo. Ó. Do petróleo ele pode ser usado em refinarias de petróleo para produzir gasolina, por exemplo, para os transportes. Então olha só, aqui utilizou energia para produzir o petróleo e depois utiliza nos transportes, uma outra forma de energia. Ó. O carvão, o gás natural, a mesma coisa. Ó. Aqui a gente tem a energia eólica, que é do vento, a energia hídrica, que é da água, ok? Que pode ser transformada em eletricidade, que pode abastecer as indústrias, que abastece as residências, que abastece os serviços de um modo geral, ok? Então a gente tem diversas transformações de energia que são utilizadas no nosso dia a dia. Aqui vamos falar das principais formas de energia e vamos falar de três que são consideradas energias mais limpas e três que são consideradas mais poluentes ou que agridem o meio ambiente de alguma forma. A energia eólica é obtida energia a partir do vento, ok? Então é construído aqueles cataventos lá, né? Aí o catavento é girado, né, a partir do vento, aí tem um gerador de energia aqui e essa energia gerada aqui através de bobinas aqui, né, transmite para essa central de distribuição aqui e vai para as residências e tal. E aí a energia eólica ela é o vento que gira essas turbinas, então você não tem poluição, você não tem problemas ambientais muito graves, ok? Na verdade você não tem quase problemas ambientais com a energia eólica. A energia solar é a mesma coisa, então você tem aqueles painéis solares, né, fotovoltaicos, né, e eles absorvem a luz solar ali e a partir dele tem um conversor de energia para abastecer, por exemplo, uma residência, tá? A energia solar ela é uma energia também limpa, né? Então ela não agride o meio ambiente, não tem problema de poluição, ela ocupa pouco espaço, então ela não tem problemas graves desse tipo. A usina a forma de produção de energia, de obtenção de energia geotérmica, é quando o calor é obtido lá da região interna da Terra, através de regiões superaquecidas, por exemplo, por lava, ou né, aquele material de vulcões, né, que deixam a água superaquecida e a água é eliminada numa forma, uma pressão muito grande, né, em forma de vapor, e aí ela faz gerar uma turbina aqui que vai gerar a eletricidade aqui ser transmitida para todos os locais também. A usina geotérmica, ela pode ser um pouco poluente porque às vezes é liberado alguns gases tóxicos aqui, né? Então pode acontecer esse tipo de poluição, mas ela tem uma vantagem, né? Que ela não polui o meio ambiente, ok? Não polui gravemente, não é responsável pelo efeito estufa, por exemplo, não libera muitos gases, ok? Só um resíduozinho assim que pode acontecer. O problema é que ela é cara, né? Pode superaquecer um determinado local aqui, né? Ou ela pode até, né, como na emissão desses gases aqui, na região, pessoas que estão próximas dela aqui, pode sofrer um pouquinho com a emissão desses gases. Mas ela é considerada ainda uma obtenção de energia elétrica de uma maneira menos agressiva ao meio ambiente, ok? Agora a gente vai falar de algumas mais problemáticas um pouquinho.
A hidrelétrica, pode ser chamada de hidrelétrica ou hidroelétrica, tanto faz, tá? Ela é obtida a partir da geração de energia, né? É o giro da turbina aqui pela queda d'água, né? A queda da água vem aqui e gira essa turbina, certo? Aqui a água não sai poluída, ok? Também não tem geração de não gera poluentes aqui para a atmosfera, tá? Não polui o ar. Só que ela tem um problema muito grande. Para construir uma represa e armazenar essa água aqui, a gente tem que é necessário que seja alagado uma região muito grande, o que acaba com a vegetação. Às vezes precisa evacuar algumas cidades ou vilas pequenas, e algumas espécies de animais acabam morrendo antes, porque eles às vezes não são retirados a tempo ou se escondem antes desse alagamento. Então, as usinas hidrelétricas elas causam um problema ambiental em relação ao alagamento de grandes regiões, ok? A usina nuclear ela já é através de produtos radioativos. Se ela se não sofrer nenhum impacto, nenhum problema, a geração de resíduos e poluentes é muito pequena, tá? E quando gera algum resíduo, ele é enterrado em tambores específicos, tal. Então você não tem poluição para o meio ambiente, nem para o ar, nem para a água, nada disso. O problema das usinas nucleares, né, como eu disse, ela é gera a energia através de materiais radioativos que superaquecem a água, né, a pressão da água gira a turbina que vai gerar eletricidade. O problema dessa energia, dessa produção de energia aqui, é quando acontece o rompimento da usina por algum fator. Por exemplo, como aconteceu lá em Chernobyl, na década de 80, que aconteceu a explosão de um reator desse aqui de materiais radioativos e espalhou material radioativo super perigoso para muitas cidades na região, lá, né? Principalmente na cidade onde ficava a usina. E é muito grave isso. Um outro acidente foi em Fukushima, lá no Japão, quando teve aquele tsunami, o terremoto e o tsunami abalou a estrutura da usina e liberou material radioativo. Fora isso, ela não tem graves problemas, ok? A termoelétrica que é a pior, vamos dizer assim, né? A termoelétrica é usada, pode ser chamada de termoelétrica ou termoelétrica. Ela é usada na produção de energia com a queima de combustíveis fósseis. Então esse calor gerado aqui, ó, ele é usado, ou é usado carvão, ou madeira, ou gases, que vão gerar poluição na atmosfera. Então as usinas termoelétricas, elas geram eletricidade, elas são importantes, mas elas são muito geradoras de poluição, ok? No Brasil, a hidrelétrica é uma das principais, né? Por exemplo, a usina de Itaipu, que abastece uma boa parte do Brasil, e graças à quantidade de água que a gente tem aqui, né? 12% aproximadamente da água de todo o planeta, tirando os oceanos, né? Da água doce de todo o planeta, mais ou menos 12%, então a gente tem a chance de usar muito a hidrelétrica, que é menos poluente, ok? Até mais.